PF faz operação que mira a BIM paralela. Um dos alvos é um ex-segurança do Bolsonaro. Gente, a BIM paralela, todo mundo já sabe, né, o que aconteceu. A BIM foi tomada durante o governo Bolsonaro, colocaram alguns funcionários que não eram da BIM, criaram uma salinha secreta lá, um lugar secreto, colocaram gente lá dentro que mesmo os funcionários da BIM não sabiam o que essas pessoas faziam, gente que estava lotada em outros lugares, militares do Exército, outros funcionários foram colocados lá dentro, né, da BIM, estavam ali trabalhando. Sabe aquele funcionário que chega na repartição e ninguém sabe o que faz? Então, era essa galera que estava lá. Os funcionários assim da BIM que estavam lá no dia a dia começaram a desconfiar, porque não sabiam o que essas pessoas estavam fazendo, e aí aos poucos foi se descobrindo que na verdade era uma estrutura paralela de investigação clandestina que usava o aparato estatal, sobretudo da ABIN, inclusive programas, os softwares, o First Mile e outros, né, softwares que poderiam saber a localização de pessoas. Vocês sabem o caso todo, né, tudo isso. Então ontem teve mais uma autorização pelo judiciário para buscas e apreensões e prisões. Foram presas ontem 5 pessoas, se não me engano. A principal delas, peça-chave nessa história, chama-se Marcelo Bormevet, chame lá como você quiser. Que era o cara que comandava essa estrutura lá dentro, que era uma estrutura que estava sob o comando do Alexandre Ramagem e tem envolvimento direto da família Bolsonaro. Direto. Não é assim, coisa que era feita e aí chegava de algum jeito na mão de não sei quem. Não. Envolvimento direto. Portanto, ontem, quarta fase da Operação Última Milha, né? Justamente porque é o software mais conhecido nessa história, é o First Mile, que é a primeira milha, e aí a Polícia Federal fez um trocadilho, né? Então seria o Last Mile, a última milha, a operação. O objetivo de desarticular a organização criminosa voltada ao monitoramento ilegal de autoridades públicas e à produção de notícias falsas. Ou seja, monitorava-se autoridades públicas e não só, porque monitorava-se também ativistas, jornalistas, advogados, uma série de pessoas da sociedade civil que de algum modo eram vistas como inimigas do regime, né, do rei Bolsonaro. Inclusive pessoas que em algum momento tinham sido aliados, mas depois já não eram mais aliados, porque bolsonarista, você sabe, é seita, né? Bolsonarista é seita. Não adianta você achar legal os 9 mandamentos, tem que achar legal os 11, os 12, os 15, até os que não existem, né? Até se você achar que tem um mandamento novo que o Bolsonaro está pensando um dia, você já tem que achar aquele ali legal também, mesmo sem saber o que é. Se discordar 1% já não presta, é inimigo, também esses foram investigados. E aí o objetivo dessa BIM paralela era levantar informação sobre as pessoas, produzir dossiê sobre elas, ou seja, informação sobre elas que pudessem constrangê-las e usar esses dossiês ou de modo privado, como chantagem, ou espalhando essas informações pela internet para fazer a famosa destruição de reputações, pressionar essas pessoas para que elas parassem de eventualmente fazer os seus trabalhos, por exemplo, auditores da Receita, juízes, ministros do Supremo, jornalistas, né? E isso era feito de uma maneira que as informações eram levantadas e passadas principalmente para pessoas que usavam a internet, principalmente o Twitter, e essas informações eram espalhadas no Twitter. Ontem muita coisa, vou mostrar para vocês aqui, fechou o quebra-cabeça da minha cabeça aqui, do meu mundinho particular, né? Saiu o nome de vários colegas jornalistas ontem, aliás, que foram ilegalmente espionados pela BIM paralela, Mônica Bergamo, Vera Magalhães, quem mais? Tem mais 2 ou 3 colegas que saíram ontem. Já uns meses atrás já tinha saído o nome do Glenn Greenwald, do ex-marido do Glenn, o David Miranda, que era a época parlamentar, e o meu, né? Então já tinha 2 nomes de jornalistas, eu e o Glenn, e agora temos eu, Glenn, a Mônica, a Vera Magalhães, o Reinaldo Azevedo, e tem mais um jornalista que eu não vou lembrar agora o nome, tá? Então, o objetivo era constranger. E aí, para mim, fechou um quebra-cabeça, assim, gigantesco. Tinha várias peças faltando, eu agora entendi algumas coisas. Vou mostrar para vocês. Vocês vão entender o que eu tô falando, né? Vocês vão entender exatamente do que eu tô falando.
Bom, agentes da BIM abasteciam perfis com informações de espionagem ilegal. Traz aqui o Guilherme Amado lá no Metrópolis. Guilherme Amado foi um dos principais jornalistas que trouxe essas revelações sobre a BIM paralela lá em 2020. Lá em 2020, novembro, dezembro de 2020, o Guilherme Amado já estava publicando coisas sobre a BIM paralela, né? O agente da BIM, Giancarlo Rodrigues, preso ontem, enviava informações de espionagem para perfis publicarem em redes sociais, sobretudo, né, o Twitter. Esse aqui é o principal, né? Esse aqui era o cara que ficava na ponta. Esse cara chama-se Richard Poser, foi preso ontem também. Esse cara aqui era um cara que espalhava, assim, toda hora espalhando coisa no Twitter sobre pessoas que contrastavam o governo. Contra jornalistas, tem diversos tweets dele falando de mim no Twitter, diversos, agora não dá mais para acessar porque a conta dele foi retida pela justiça, né? Então tá tudo, você não consegue mais ver. Contra outros jornalistas, contra ativistas que ajudaram muito durante a CPI da Covid, por exemplo, foram super perseguidos por esse cara aqui, esse Poser, né? E outras pessoas também, né? As principais contas aqui era essa aqui, ó, Richard Poser, Dallas Jean Return e Vogue do Rui. Essas aqui eram as três principais, seguindo aquele esquema da destruição de reputações que foi amplificado pelo bolsonarismo, né? Você tinha uma produção de informações aqui, que eram informações de muitas vezes falsas ou descontextualizadas. Você transmitia, que eram produzidos de modo ilegal, agora sabemos, pela BIM, dentro da BIM, entre outras coisas. Isso era repassado para algumas contas de redes sociais, o famoso gabinete do ódio. Tá aí, gente. Tá? Matemática, tá aqui, ciência, tá comprovado, não interessa o que você acha, a sua opinião, tal, não sei o quê. Não importa. Né? Aliás, colegas da imprensa, cuidado quando vocês fizerem aí matéria, né? Como já saiu. Eu nem comentei aqui, porque, na moral, chegou a me dar pena, tá? De pegar reunião do governo Lula com influenciadores que estão na internet para tentar definir uma estratégia de divulgação das coisas do governo, e aí vocês comparam isso com o gabinete do ódio. Olha, tá faltando editor na imprensa brasileira, às vezes, eu acho, né, gente? O repórter, ele tem que ousar mesmo, tem que ir. O repórter, ele tem que forçar a fronteira, às vezes, até do bom senso, né? O repórter chega e ele fala, olha, tem um negócio aqui espetacular. O que é? Não, teve umas reuniões do governo Lula com os influenciadores, então a gente vai... Isso aqui é o gabinete do ódio do PT. Calma, pessoal, vocês estão muito emocionados, às vezes. É remotamente parecido com isso aqui que vocês estão vendo? Senta um pouquinho. Como diz um amigo meu, Jimmy, quando você tem uma ideia genial, você senta 5 minutos que passa. Né? Porque todo mundo está sempre tendo ideia genial, o tempo todo. Tem uma ideia genial. Senta 5 minutos, dá uma respirada, vai passar. Vai passar. Né? Não é genial. Não é. Raramente vai ser genial. Tá bom? Calma lá na comparação, gente. Não tem comparação. Isso aqui é um aparato do Estado. Agência de investigação, um software israelense, seguindo pessoas, está no inquérito. Está no inquérito, os caras perguntando de quem que é o carro tal, placa tal, que estava em tal lugar. Descobre para mim. Seguindo, espionagem, aquela de filme mesmo, com software para saber onde a pessoa estava. Levantando informação, criando dossiê, misturando coisa verdadeira com coisa falsa, com coisa descontextualizada, para constranger as pessoas. Isso sendo espalhado pela internet. Então calma lá na comparação, meus camaradas, dá uma segurada, vocês estão muito emocionados. Se tiver coisa semelhante a isso aqui, o governo do PT, pelo amor de Deus, publiquem as matérias, não tem problema nenhum, mas o pessoal deu uma emocionada na comparação esses dias, né? Deu uma emocionada. Gabinete do amor, que estavam chamando, né? Mesma coisa, né? Mesma coisa. Vamos com calma, né, rapaziada?